Beleza, moçada. Vamos voltando. Brigadão vocês terem voltado. Vamos voltar. Moçada, vai clicando aí no aviãozinho e mandando pra galera que, dependendo do tempo, da disponibilidade do Zé aí, eu quero usar um pouquinho mais dele. Já mandei aqui pra ele. Vamos ver se o Zé volta. Aí já mandei. Quem eu não cumprimentei, Andréia. Andréia tá em todas as minhas lives, né, Andréia? Tomara que esteja aproveitando aí. Manda um abração pro Jax. Bianca, Davidson, Daniel. Valeu demais, moçada. Sim. Ô, André, eu não volto não. Eu vou, vocês têm que vir aqui para Brasília. Voltou aí, Aí, Bruno? Zé, voltou, cara. Tô na, tô na, na- Vamos. vamos catar. Parou aí, eu Você concluí. falou no intervalo de confiança, que é uma É, parte. effect size, eu concluí. E intervalo de confiança, eu vinha dizendo, vou dar um exemplo é, prático. Imagina que numa fábrica de vergalhões, por exemplo, de aço, eu tenha uma medida em que eu fabrique esse vergalhão e ele assuma uma dimensão que seja a dimensão esperada por grande parte dos fabricantes ou pelas empresas que vão comercializar. Então, eu tenho uma máquina que vai cortando esse ferro. Vamos supor que sejam 13 metros. Nenhuma vara vai sair com 13 metros. 13 metros é a medida da média que representou, né, pela densidade daquele metal, que teria a quantidade de metal razoável. De acordo com a variação desse corte, para que eu tenha uma aceitação, vamos dizer assim, da representatividade desse metal para as pessoas que vão comprar, apesar do valor médio para um nível de significância de 0,05 ser 13 metros, ele vai oscilar, dependendo de qual comportamento que essa máquina corte, ou uma medida de hipertrofia, enfim, ele vai oscilar dentro de uma certa variação. O intervalo de confiança me dá a segurança de que um valor inferior ou superior àquele valor médio ainda compõe uma amostra ou um vergalhão com as mesmas características daquele vergalhão, ou daquela amostra, daquele grupo de vergalhões que eu opto por comprar. Então, o nome é sui generis. Ele é um intervalo em que a medida pode variar, mas que eu ainda consigo inferir que faz parte do mesmo grupo de com as características iniciais, vamos dizer assim. Se foge Perfeito. daquele intervalo, eu já posso inferir que faz parte de outro grupo, apesar de eu ser o mesmo indivíduo. Mas Uhum. as minhas medidas assumem um tamanho que sai daquela probabilidade de eu aceitar de que o tamanho ele está dentro do P de 0,05, ou seja lá qual for. Perfeito. Eu não sei se, galera, só não sei se vocês entenderam. Todo mundo entendeu? O que o Zé quis falar é só o seguinte: a gente, com intervalo de confiança, a gente não consegue dizer, por exemplo, dentro do exemplo que ele falou, né? Se um vergalhão tem, por exemplo, 12 ponto, sei lá, 12,5 ou 12,2. A gente não consegue estimar isso. E é o que a gente conseguiria fazer dentro do valor de P, né? E, entretanto, ele me dá essa segurança. Ó, ele me fala o seguinte: tá dentro e não tá dentro. Ok?
Correto, Zé? Sim, teve uma pergunta agora que eu peguei. Gostaria que explicasse sobre artigos a partir de meta-análise. A É, meta-análise, na verdade, ela é um software. Eu tenho um programa de computador, em que esse programa de computador, eu vou dar um exemplo assim. Imagina que eu tenho 3 artigos, 2 artigos. Um deles apontou que cafeína influencia o meu tempo na maratona, e o outro apontou que cafeína não influencia, não melhora meu tempo na maratona. Só que o primeiro artigo, ele disse que não e usou um N de 1000 pessoas. Só que nos 2 testes de cafeína que foram feitos, eu não tive controle da temperatura ambiente. Então eu tinha 1000 pessoas e não controlei nem temperatura e nem a hidratação das pessoas. O segundo artigo eu usei 15 pessoas, quer dizer, um N absurdamente menor do que o primeiro. Porém, eu fiz um controle da hidratação das pessoas e, de repente, da temperatura. Dá para perceber que os 2 artigos eles têm limitações. Um deles tem a limitação de um N que talvez não seja adequado, porém, teve um controle bem mais fino de algumas variáveis. O outro, ele teve um N extremamente robusto, mas pecou em alguns controles. Bom, nós estamos diante de 2 variáveis que influenciam a robustez, né, a cientificidade desse estudo, e elas não são grandezas iguais. Maior, 5 litros ou 4 quilômetros por hora? O que é maior, 5 litros ou 4 quilômetros por hora? Eu não consigo dizer porque são grandezas diferentes. Então, como é que eu consigo dizer se o resultado que teve desse artigo aqui, que pecou no N, vamos dizer assim, mas foi muito bom no controle da hidratação, comparado a esse que pecou no controle da hidratação, mas foi muito robusto no N. Eu dei o exemplo de só 2 artigos e um exemplo de só 2 variáveis. Numa meta-análise, ela deve ser rodada quando eu tenho diversos artigos sobre o mesmo tema, sobre uma mesma pergunta, e artigos que têm qualidades metodológicas completamente distintas. Um é muito bom no controle da variável A, B, peca na C e D, no N amostral, no cálculo estatístico, o resultado, na variância do resultado, e o outro, eu inverto isso. A meta-análise é importante que a gente tenha um cuidado, porque ela tem o dedo humano na decisão. Porque o humano, o homem pondera, né? O homem dá peso a cada elemento desse que compõe a qualidade de um artigo e dos resultados dele, para que eu estabeleça uma comparação entre os artigos. Então, a meta-análise é uma técnica que humanamente seria impossível colocar 15 resultados de artigos distintos e conseguisse inferir qual que seria a minha conclusão dos 15 resultados. Porque, fatalmente, alguns deles vão ser muito bons, alguns vão ser muito bons em uns aspectos e pecar em outros, e vice-versa. Então, a meta-análise, a razão dela existir é isso, é tornar mais tangível uma análise de um grande grupo de artigos, que na revisão narrativa ficava muito a critério do entendimento do escritor, do autor. A meta-análise, ela dá número ao que inicialmente era qualitativo. Mas a limitação dela reside justamente aí. Porque o ser humano, ele na verdade não tem tanta capacidade assim de ponderar isso, né? Tem artigos da Tem. Covid, que você pega os grupos, a cloroquina, a hidroxicloroquina, que estão muito em voga. Eu vi alguns artigos assim, que como é que eu comparo um grupo que tem um nível X só dicotomicamente, falando que era o grupo que tinha diabéticos, mais do que o outro grupo, e outro grupo que tinha cardiopatas, mais do que o outro grupo. Eu não estou entrando no nível do quão diabético cada pessoa era e qual era a patologia cardiológica de cada um do outro grupo.
Então, Uhum. pensa vocês em tentarem construir uma matemática que eu consiga equilibrar o quão prejudicial para um desfecho da Covid-19 é para um grupo de indivíduos diabéticos, assumindo que tudo é igual e não é, para um grupo de cardiopatas. É mais ou menos 4 quilômetros por hora e 3 metros, né? E colocar isso na mesma sacola e tentar comparar, né? Mas a Com... meta, respondendo a pergunta do Gustavo, é, o objetivo dela é isso, é tornar um pouco mais tangíveis coisas que ficariam abstratas o tempo inteiro. E eu acho que você até mostrou num curso ou em algum lugar o número de meta-análises, né? De revisões sistemáticas com meta-análise que têm sido publicadas nos últimos 10 anos. A gente vê um boom nesse modelo. E aí entra uma outra coisa, porque existe a própria estrutura, né? Prisma, né? De revisões sistemáticas e meta-análise, ela tenta orientar isso aí. E existe algumas tabelas de cálculos, né? E algumas coisas, alguns procedimentos metodológicos que fazem com que o rigor dessas pesquisas sejam maiores, né? Para que a gente minimize esse viés do pesquisador, ou seja, tornar aquilo ali algo realmente mais palpável. Então eu vejo o seguinte, eu gosto até muito de algumas meta-análises, eu acho que trazem conceitos que são mais consolidados e a partir delas a gente consegue ter um norte mais claro, eu acho, né, do que a gente ficar pautando às vezes em um artigo ou num grupo de pesquisa que é muito tendencioso para um determinado linha, né? Então, eu acho que ela faz isso com a gente. E é mais ou menos a ideia de realmente ampliar a visão. Não é hora nenhuma de limitar. E o Bruno, A é Diga. interessante, é interessante que uma das primeiras perguntas de estatística foi sobre o effect size. O forest plot, que é o gráfico que é gerado nas meta-análises normalmente, eles, para padronizar o resultado, porque o resultado às vezes vem expresso em uma unidade, ou uma inferência e outra, você visualizar o forest plot dá uma ideia muito bacana, porque ele é todo didático, porque a Uhum. posição do losango ele tem um significado, o tamanho do losango tem um significado, ele gera um losango final que mais ou menos a conclusão daquela matemática do que era qualitativo, passa a ser quantitativo. Então, quem tiver experiência olhando, dá para você ter uma noção de como os artigos, ao longo da história de pesquisa daquela variável, se posicionaram em relação ao desfecho A ou B. Perfeito. Perfeito. Zé, se a gente for pensar, a Patrícia perguntou o seguinte, como que a gente interpreta, né? Eu vou usar a palavra, talvez não seja a melhor palavra, e eu acho que nem cabe, mas enfim, como que a gente pode julgar um artigo como sendo bom ou ruim? Ela perguntou aí antes, né, da live cair. Uhum. Eu acho que a primeira coisa é a gente entender qual é, de fato, a variável de estudo desse artigo. Então, vamos supor que seja desempenho aeróbico, para ficar mais ilustrativo. Vamos supor que eu queira pesquisar se beber café melhora o meu tempo na maratona, né? Então, a minha variável principal é desempenho, é tempo. É tempo para correr 42, 250 metros. Qual seria a minha variável de influência, ou a variável que causaria um efeito nessa variável desempenho? Seria usar ou não, beber ou não café, né? A presença ou não da cafeína. Ok, a primeira coisa que nós devemos ter, e por isso que é inevitável que a gente progrida muito com a leitura sobre um tema, como o Bruno falou, ele olha a escrita dele do TCC e para agora, a escrita está muito melhor agora. A capacidade dele de ler sobre o tema agora está muito melhor.
basicamente, o que muda muito é a sua capacidade de entender não as variáveis principais, e sim que as variáveis principais, elas são nítidas. Falar de cafeína e mensuração do tempo é nítido. A questão é, quais são as coisas que podem causar dúvidas no resultado que eu estou apresentando? Que são as chamadas variáveis de confusão. Então, os métodos, que seria o cérebro de um estudo, eles vão se qualificando como mais robustos ou menos robustos a partir de duas coisas. Ou eu controlo uma variável, ou eu uso o que tecnicamente se chama da diluição no procedimento experimental da influência da variável. Vou explicar. Temperatura não é algo que influencia o meu desempenho aeróbico? Sim, né? A temperatura e umidade relativa do ar, sim. Então imagina se eu estou querendo pegar um grupo de 10 pessoas e testar a cafeína. Então eu pego um grupo de pessoas, levo para a Lagoa da Pampulha e eles vão correr uma maratona num sábado sem cafeína e no outro sábado o grupo todo com cafeína. Óbvio que a temperatura e a umidade relativa do ar não vão ser as mesmas. Aí seja lá qual for o resultado, vocês vão sempre perguntar assim, principalmente se o melhor resultado foi num dia, tendo ou não cafeína, que a temperatura estava mais termoneutra, estava melhor, mais bem adequada para o desempenho aeróbico. Aí vai ficar aquela dúvida. O melhor tempo foi pela cafeína ou o melhor tempo foi pela temperatura ou condição ambiental que eu expus os indivíduos? Como é que eu controlo o termostato do meio ambiente? Eu não tenho controle Não disso. dá. Eu não tenho um reloginho na Lagoa da Pampulha que eu controle. Aí existe uma técnica, que é uma técnica usada, a título de exemplo aqui, para eu não controlei a variável, mas eu criei um método para diluir no procedimento experimental. Metade da amostra no primeiro sábado vai com cafeína e metade da amostra vai sem cafeína. No próximo sábado, eu inverto. Quem estava com cafeína vai sem, quem estava sem vai com cafeína. Ou seja, eu não controlei a variável, mas eu criei um processo metodológico que eu consigo te responder assim, não foi a variação da temperatura, porque metade do grupo no dia bom, ele estava bebendo água e metade cafeína. E no dia ruim, essa proporção foi igual. Então, eu dei Perfeito. o exemplo de uma coisa, mas eu tenho várias outras coisas. A noite de sono anterior, o nível de hidratação, a quantidade de água que foi consumida, enfim, a predisposição do indivíduo. Então, a quantidade de variáveis que elas são ou controladas ou diluídas no procedimento experimental, ela vai começando a amarrar mais o estudo científico. Ou seja, ele vai ficando mais contundente. Quando eu falar assim, cafeína influencia? Aí a pessoa fala, influencia nessas condições. E por isso que cria o chamado paradoxo da validade interna e validade externa. Porque também quando eu vou controlando muita coisa, o meu resultado fica muito válido para aquela situação experimental. Quando eu Perfeito. saio daquela situação experimental, eu já não consigo ter tanta segurança. Não é que desabona, né? Eu só não consigo Uhum. ter tanta segurança. Por isso que lidar com a informação científica não tem como não passar por essas reflexões, porque você tem que ter medo de usar o resultado de outro artigo. Medo você tem que saber que a incerteza ela está presente. E não é um asterisco para um determinado resultado que vai bater o martelo para todo e qualquer ser humano, em qualquer lugar, idade, gênero e tipo. Então, os artigos científicos, para aquele grupo que foi estudado, ele ainda tem uma limitação. Ele tem um grau de incerteza, que dirá para outros grupos. Mas aí você fala assim, ué, mas então não dá para usar? Dá, porque sem isso é muito pior. Então, assim, a gente só tem que ter respeito, sair daquela ilha da fantasia de que achei um asterisco, eu posso prometer isso para alguém que vai ocorrer com ele. Desabonar. Eu posso desabonar, eu posso frustrar a pessoa. Então, a forma de lidar, o artigo e o conhecimento científico, ele é algo tão sério que eu tenho que conhecer tanto para ter medo dele. Eu tenho que ter medo da minha afirmativa. E o medo, no sentido figurado que eu estou usando aqui, eu tenho que saber
que as coisas, várias pessoas vão fugir, de certa forma, daquilo ali. Mas eu tenho que entender daquele fenômeno para saber lidar com essas fugas. Não sei se eu Perfeito. compliquei mais do que ajudei, mas não tem como não considerar isso. Tá? Então, a Não, robustez do perfeito. estudo, ele é muito mais... Eu costumo dizer que o estudo, ele se qualifica muito mais pelo que ele não disse do que pelo que ele disse. Porque, na verdade, quando ele não fala, ele se desqualifica. Então, a qualidade de um estudo, ela é dada muito mais pelo que ele não falou, que baixa a qualidade, do que simplesmente pelo que ele falou. O que ele falou, às vezes, é até protocolar. E às vezes é o que eu vejo muito em artigos, principalmente agora, às vezes o autor conclui, não é respondendo, ele cita os resultados dele de novo. A conclusão não é isso, é o que ele está trazendo, é a originalidade dele, né, a contribuição dele para o conhecimento. Então a galera tem que. E outra, que eu vejo também muita gente, principalmente na graduação, o cara pega um artigo, e aí, Zé, eu acho que você há de concordar comigo, que os alunos da graduação têm uma limitação e um medo maior ainda de pegar artigo científico, né? De forma que eles vão direto na conclusão. O que esse cara aqui conclui? Só que às vezes a conclusão dele é uma conclusão tendenciosa, às vezes a discussão dele é uma discussão tendenciosa, porque o que eu vejo de autor escrevendo e só fala de estudos que corroboram, né, o estudo dele, pô, então a gente tem que ser, nós como leitores, né, e aí eu falo para todos vocês também, que são consumidores desse conhecimento, ter uma visão mais crítica. Então, além dos métodos, igual o Zé falou, eu estava falando, Zé, antes de você entrar, com relação até mesmo ao grupo amostral, né? Até a amostra que é utilizada. Às vezes eu pego alguns artigos que falam sobre hipertrofia com indivíduos treinados. E aí, quando você vai ver o indivíduo treinado, o bicho faz um leg press com 80 quilos. Você fala assim, você tá de brincadeira comigo. Um leg press com 80 quilos, o cara com 38, com 35 de braço, 32 de braço. Isso não é um cara treinado, né? Então, a gente tem que ver o que que... E aí entra a aplicabilidade que você falou. Às vezes, quando você está num ambiente laboratorial onde todas as variáveis são controladas, você foge muito da aplicabilidade prática daquilo ali, né, no salão de musculação, ou seja, na área de atuação. O Paulo já me mandou aí umas 3 perguntas, sobre a importância do grupo controle. Então responde para o menino a importância do grupo controle, senão ele vai mandar de novo. O grupo controle, na verdade, ele existe para que eu consiga afirmar que a alteração que ocorreu, a influência que ocorreu, ela não foi obra natural daquele grupo de indivíduos. Eu vou falar assim em primeira instância. E ele não necessariamente é necessário em todas as circunstâncias. Então, são sempre circunstâncias em que o tempo de curso daquela exposição ou daquele estudo poderia, por si só, ter feito alguma mudança. Vou dar um exemplo bem simples. Eu quero saber se mostrar o vídeo de alguém lançando dardo melhora o desempenho de alunos de educação física aprendendo a lançar dardo. Eu posso ter 2 ou 3 grupos. 2 grupos. Eu vou lá, coloco uma pessoa para ter a aula, né, o ensinamento do dardo e ponto. Um segundo grupo, ele vai ter a aula com o lançamento do dardo e vai ter também um vídeo de atletas lançando dardo. Ou seja, eu tenho um estímulo cinesiológico ali, técnico, e um outro visual, que ele está vendo alguém executando com eficiência a técnica do dardo. Tá. Os 2 grupos melhoraram e, portanto, eu posso dizer que
o indivíduo treinar com ou sem o auxílio visual, ele melhora no dardo. Aí alguém chega e pergunta assim, então o efeito do grupo 1 foi a técnica executada e o grupo 2 foi a técnica executada, mas o auxílio visual não deu interferência, porque não teve diferença entre os dois. Aí chega alguém e pergunta assim, então a causa para ele lançar o dardo mais longe foi a técnica? Aí você fala, foi. Fala assim, mas os meninos nessa faixa etária não estão em franco processo de maturação, de desenvolvimento físico, neural, motor? Você fala, então, isso não poderia ser a causa dele ter lançado melhor? Depois de 3 meses treinando, ele, no estágio dele de maturação, de melhoria coordenativa, melhoria de força, não poderia ser melhor? Realmente eu não consigo te afirmar que foi a técnica do dardo. Aí um outro pesquisador, lá na frente, fala assim, para eu saber disso, eu vou ter que pegar um grupo de meninos da mesma faixa etária que não estão executando treinamento no dardo. Aí sim, eu tenho um grupo que melhorou só com a técnica, o outro grupo que eu coloquei técnica mais estímulo visual e o resultado foi igual, e esses dois foram maiores do que o grupo da mesma idade, que maturou também, mas não teve a melhoria. Aí, por mais que seja uma tendência nossa a achar que sempre o treinamento vai ser melhor, existem circunstâncias, às vezes por causa do tempo até, que ele não consegue se fazer melhor. Então, o grupo controle é sempre que eu tenho uma possibilidade da própria natureza fazer a mudança que eu estou medindo. Perfeito, perfeito. Ô Zé, eu vou só aproveitar um pouquinho de você me desculpa, tá? Mas porque a galera vai mandando pergunta. Eu não lembro quem foi, deixa eu abrir aqui. Foi... Não, Paulo, deixa eu ver. Alguém perguntou aqui, Zé, sobre exames laboratoriais, né? E aí, voltando um pouquinho até no que você já tinha falado sobre estatística, mas a galera fala assim, exames laboratoriais, né? Porque a gente vê sempre aqueles valores de referência lá. E aí, eu até costumo falar nas minhas aulas que eu falo assim, porra, mas dependendo de alguns valores, os valores de referência é a média da população, né? Então, se a gente pega numa curva gaussiana, porra, você quer estar na média da população, ou seja, a média da população hoje, considerando que a maioria é sedentária e tudo, aqueles valores ali seriam a média da população. Nesse sentido, eu gostaria de estar o quê? Eu gostaria de estar fora da média, né? Para cima. Ou seja, melhor do que a média. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, quando a gente vê lá nos artigos, fez um teste de distribuição normal, enfim, e é o que utiliza-se, né, nos exames laboratoriais. O que seria essa distribuição normal? Uhum. Primeiro, eu acho que eu teria que falar de duas coisas. Eu vou falar de duas coisas. A curva normal, ela é uma curva também que deve ser melhor entendida. A curva normal diz para nós o seguinte, que se eu pegar uma variável qualquer numa população, vamos supor estatura. Se eu pegar a estatura na população de Belo Horizonte, vamos supor que a média da estatura dos homens de Belo Horizonte seja 1,80 m. Esse princípio gaussiano, ou a teoria da curva normal, ele fala que se eu medir a população inteira, provavelmente eu vou ter uma medida da média e uma medida da variância dessa variável, que seria de que forma que a altura das pessoas varia entre si. E isso não é constante. Por exemplo, estatura tem uma medida da estatura. Tem uma outra e que a gente sabe que ela é uma variável mais estável. Temperatura corporal. Por exemplo, temperatura corporal
gira em torno de 36 graus, da média, eu já caracterizo uma pane no sistema de regulação. Então, se eu pegar pessoas sem febre, o nível de da estatura dessas pessoas. Correto? Aí. Portanto, se eu perguntar para você a variância da temperatura corporal você dizer que a estatura vai variar menos numa população do que varia menos do que a estatura. Portanto, é uma medida mais estável. Essa instabilidade é o desvio padrão. Esse, seja de qualquer medida, ou seja de qual medida for, essa teoria da curva de Gauss, ela fala que a média é sendo 180, e vamos supor que o desvio padrão seja 5 centímetros, ela está me dizendo que da população toda de Belo Horizonte, 66% aproximadamente vai estar entre 1 e menos 1 desvio padrão. Ou seja, se eu pegar, vamos supor que tem 1,5 milhão de homens em Belo Horizonte. 106% vai ter entre 5 e menos 5 centímetros ao redor do 1,80 m. Então, 66% vai ter entre 1,75 e 1,85. E essa curva vai se dispersando à medida que eu vou saindo dessa medida. Ou seja, eu tenho uma tendência de concentrar mais em relação ao desvio padrão. Só que imagina, estatura é mais variável. Se eu for pegar a temperatura corporal, eu vou chutar aqui, que vai ser 37, 36 graus, mais ou menos 1 grau. Então, ou menos, 0,5 graus. Se eu medir todo mundo, vai ser uma média de 36 graus e 66% agora vai estar entre 35,5 e 36,5. Na verdade, a temperatura corporal é um pouco maior. Mas seria esse raciocínio, a curva de Gauss. A segunda pergunta, Bruno, que você associou foi os testes laboratoriais. Os testes laboratoriais, o valor de referência, ele está mais associado a um valor que, para um nível de significância, pode causar algum nível de complicação maior ou menor nas pessoas, e não necessariamente relevando o desvio padrão, tanto que os exames laboratoriais, ele é um ponto único. Glicose, glicemia, 99. Há um tempo atrás, era de 3 dígitos. Só que, ao longo dos anos, a ciência, os estudos epidemiológicos começaram a mostrar, naturalmente, que seja mortalidade, doenças crônicas, enfim, alguns parâmetros de vida ou qualidade de vida começaram a revelar mais desfavoráveis com aquele valor. Por quê? Porque eu tenho outros fatores associados. Então, eu não tenho no ser humano só glicose. Eu tenho lipoproteínas, eu tenho marcadores inflamatórios. Então, eu tenho um conjunto de fatores que vão aumentar ou diminuir a propensão daquele valor da glicose ser tolerável ou não. O que o Bruno usou a média ou o valor esperado é aquele ali. Quanto melhor eu puder estar no valor, melhor para mim. Porém, sempre a literatura médica tenta associar em relação à qualidade de vida e ou longevidade. Então, sempre os estudos eles são respaldados por, normalmente, estudos epidemiológicos longitudinais que vão calibrando pesos. Mas é o que o Bruno falou. Será que uma glicemia de 105 para um nível de triglicerídeo de 400 e um colesterol total de 150, será que isso é
mais prejudicial do que uma glicemia de 101 com triglicerídeo de 450 e colesterol total de 300. Só que são Perfeito. fenômenos de grandezas diferentes, é difícil de Uhum. equacionar isso. A área médica tem os algoritmos deles, já vi alguns, que tentam nortear para onde que a análise clínica, a interpretação clínica vai. Mas os valores laboratoriais, eles são muito mais focados no ponto de corte do que propriamente na dispersão que a curva de Gauss traz. Não sei se era Perfeito. essa a intenção da pergunta. Não, perfeito. Perfeito. Bem, ô Zé, eu acho que, assim, deu para esclarecer muita coisa. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para a galera e saber também da moçada aí se deu para atender, né, a expectativa de vocês. Porque a ideia minha, né, e do Zé fazendo essa live é porque realmente eu vejo, Zé, que, como eu falei, os alunos de graduação, eles têm um medo de artigo científico e às vezes não conseguem interpretar um artigo científico. E existe, eu falo que não é nenhuma lacuna, cara, mas é um abismo, né, que existe entre a ciência e a prática. Tanto que eu vejo, até mesmo na minha graduação, eu aprendi as coisas, né, no laboratório, enfim, e quando eu ia para a prática, eu via os profissionais que às vezes tiveram aula com você também, fazendo algo totalmente diferente, e que não, você falava assim, cara, não é isso que eu aprendi. Então, então a gente fica, a pessoa, principalmente quando acaba de formar, o cara fica meio tendencioso às práticas do mercado, sabe? As tendências do mercado. E ele esquece muitas vezes aquilo que realmente tem embasamento para ele, que foi aquilo que ele aprendeu na faculdade, né? Então a ideia da live foi justamente essa, para que as pessoas consumissem um pouco mais de conteúdo de qualidade, que se interessassem pela leitura científica. Eu acho que hoje a gente tem muita ferramenta, né, para facilitar isso. Nós, do grupo GForm, né, que é o grupo de estudo em força muscular, a gente tem um grupo no Telegram, eu não sei se você já viu, a gente publica lá com uma certa periodicidade o que a gente chama de audio paper, né? Então você viu, eu até te mandei o meu podcast primeiro, queria até agradecer as suas considerações. A ideia é que a gente vá melhorando realmente. E dentro do grupo a gente fez o audio paper. Então a gente faz uma leitura áudio, né? A gente faz não é um comentário, mas a gente aborda um artigo científico falando sobre a introdução da forma que ele foi exposto, né? E a gente tenta, ao máximo, não dar a nossa opinião sobre aquele artigo. E é uma forma da galera, às vezes, se manter atualizada ali. Então, a ideia da live e com esse avanço tecnológico é realmente isso. E abrir a cabeça aí dos ouvintes, dos participantes, né? Nós chegamos a ter quase mais de 30 participantes na live. Queria agradecer a participação de todo mundo. De abrir a cabeça quando for ler um artigo científico. Não ler só a conclusão do artigo, mas ver realmente a introdução, a metodologia, né? Como o Zé falou, e eu também sou a favor disso, esmiuçar a metodologia, ver às vezes a análise estatística, o que aquele cara fez, por que ele está usando aquilo ali. E é algumas coisas que eu vejo agora como revisor, né? Às vezes a gente pega uns artigos, cara, que, pelo menos para mim, não é muito. Eu não tenho familiaridade com alguns procedimentos, né? Clínicos. Aí eu vou ter que ler. Então eu vou ter que ler outro material para me dar suporte para eu fazer a revisão daquilo ali. Então a leitura de um artigo científico também passa por esse processo. Às vezes você vai ter que ler, para entender aquele artigo, você vai ter que ler outros. E aí a dica que eu dou é realmente ir nas referências, né? Pega as referências que aquele artigo utilizou e leia elas, né? Para que aí você construa esse conhecimento em torno daquele assunto. Mas, mais uma vez, queria agradecer. A galera está perguntando qual que é o livro.
O livro, um dos livros do Zé é esse aqui. O outro livro, porque o outro, eu vou falar para todo mundo, eu não vendo o meu, não vendo, não empresto, tá? Eu até queria pedir, Zé, o volume 2 tem que sair rápido aí, porque eu vou começar a dar aula. Eu vou começar a dar aula e vou dar aula com aquela é a segunda versão, né, que eu tenho. Então você tem que fazer a terceira, tá? Mas o livro é esse aqui. Aí o Zé vai falar para vocês onde que compram. E quem quiser também mandar alguma pergunta, pode mandar no perfil do Zé, tá? Claro. Que é J Ricardo Claudino. Isso. E pode mandar no meu perfil também. Beleza, galera? Muito obrigado, Zé, pelo aceite, por participar da live aí comigo. Mais uma vez, você sabe que você é meu pai acadêmico, então hoje tudo que eu tenho, cara, eu realmente devo a você que me colocou nesse caminho. Então, sou muito feliz e realmente muito grato por tudo. Beleza? Muito obrigado. Bruno, primeiro, assim, para mim é um motivo de muito orgulho tá ouvindo isso de você, né? Acho que as pessoas que estão ouvindo, quem te conhece já sabe disso, mas quem não te conhece, fica claro aí um patrimônio de uma coisa que eu sempre prezei muito e gostei de que as pessoas deixassem aflorar, que é essa humildade, essa sensibilidade aí de não se empolgar com algumas coisas, porque isso tudo é muito passageiro, isso tudo é muito pequeno frente ao que a gente pode propiciar para as pessoas, né? Fico muito feliz assim de você ser uma pessoa que reconhece e enxergou assim, valor realmente nas coisas que eu busquei passar, busquei desenvolver. Eu também acabo me desenvolvendo cada vez que eu tento provocar isso nas pessoas. Então, primeiro eu queria agradecer e dizer que eu me sinto muito feliz de pessoas como você, com as qualidades que tem, sobretudo como pessoa, ter esse reconhecimento. Eu acho que isso aí por si só é uma grande aula que todos nós temos que ter e temos que reproduzir isso, né? Ter um nível de gratidão para as coisas que em algum momento foram importantes na nossa formação, na nossa vida. Sobre o que você inicialmente comentou, assim, qual que seria a minha sugestão num conteúdo como esse? Primeiro, a minha sugestão seria para as pessoas que lidam com esse conteúdo, sabe? É muito ruim você ser responsável por um trauma acadêmico. Eu estou sendo bem catastrófico, mas eu acho que é isso sim. Várias pessoas que eu tenho orgulho de ver e pessoas com extremo sucesso, eles chegaram numa disciplina de treinamento de força, por exemplo, minha, alguns não tinham nem levantado halter ainda. Eram de outra área. Estou vendo o André aqui, que era do judô, vejo o Marcelo, enfim, várias pessoas que não tinham. E eu consegui plantar uma semente ali de que valia a pena investir um pouco mais naquilo, não necessariamente na formação finalizada comigo, mas o meu primeiro desafio era não fazer com que as pessoas não entendessem que em algum momento da vida profissional delas o uso do treinamento de força poderia ser acessível, sabe? Eu não gostaria de que as pessoas passassem por mim e criassem uma aversão. E eu vejo as pessoas algumas, né, que lidam com metodologia científica, até, infelizmente, alguns deles com um orgulho de dizer que aquilo é muito difícil, que aquilo realmente não é para qualquer um e que você tem que usar aquilo para defender o seu TCC e sai vazado porque ciência é coisa do outro mundo. Ciência não tem. Se for coisa do outro mundo, perdeu o primeiro conceito de ciência. O conceito mais fundamental de ciência é que é algo do humano com o objetivo de promover melhorias na vida do homem e das coisas, sejam plantas, animais ou ecossistema. Então, está muito errado esse conceito. E ele fica mais errado ainda quando eu
passo por aquela análise que eu fiz no início. Eu estou dentro de uma instituição que produz ciência e eu não tenho preocupação em formar bem pessoas que vão ensinar a consumir o conhecimento científico. É a metáfora do carro. Então eu vou montar uma fábrica de carros e mandar fechar todas as autoescolas do Brasil. Ou seja, eu vendo, mas você não consegue dirigir. Eu não vou comprar carro, sabe? Então, Uhum. o primeiro alerta e torcida mesmo que eu fico é que as pessoas investam tempo em tornar a aproximação com o conhecimento científico um pouco mais divertido, palatável, fluido, como fazem em vários outros conteúdos, sabe? Você vê o prazer das pessoas em ensinar. Por que que esse prazer não tem na mesma magnitude quando eu pego uma disciplina de metodologia científica? Né? Por que que tem que ser isso? Por que que a estatística tem que levar calculador e fazer cálculos ali? Sendo que nenhum software me manda fazer cálculo. São coisas assim que é preciso discutir no ambiente acadêmico, porque ali as pessoas estão sendo formadas. As pessoas não saem com aversão a artigo porque simplesmente elas tiveram uma maravilhosa experiência no meio acadêmico e tomaram um susto no artigo depois de formado. Não, as pessoas têm o trauma a partir do meio acadêmico. TCC, a defesa, que é isso? A defesa é um momento... Pô, você fez um ano e meio de investimento naquilo. É hora de sua apresentação, cara. É hora de você se deliciar com aquilo. Estar à vontade de comentar, partilhar com as pessoas um conhecimento produzido por seu esforço. Ele deve ser único, baseado numa boa introdução, ele deve ser único. Então, assim, tal qual várias outras coisas, eu acho que as coisas mais fundamentais que levam alguém a fazer algo, elas estão se perdendo. E com a leitura, elaboração, enfim, dos artigos científicos, eu não tenho a menor dúvida que perpassa por isso. Se eu pudesse dar uma sugestão para alguém se aproximar do conhecimento científico através de artigos, primeiro, escolha uma área que você tenha curiosidade em entender, que essa área te motive a entender. Então, assim, qual é a área que te causa mais curiosidade, que tenha mais inquietação? Busque artigos, nesse primeiro momento, sendo bom ou ruim, busque artigos que te deem, que te provoquem curiosidade pelo tema. Uma vez nesse artigo, lembra de quando você começou a praticar o esporte que mais você praticou na vida. Não é aquele que te traumatizou. Handball, que você tomou uma bolada, um vôlei, tomou uma bolada na testa e ali você nunca mais... Não, não é essa a experiência. Se você olhar instrumento musical, idioma, modalidade esportiva, você só progrediu no que você teve prazer. Então, as primeiras leituras não tem que ser com um tempo determinado. Tem até encher o saco. Se você encher o saco com 5 minutos, leia 5 minutos. Na semana que vem você vai ler 7. Na outra você vai ler 10. E no ano que vem se passaram mais de 300 dias. Está arriscado você estar lendo um artigo inteiro. Eu estou falando do ano que vem. Tem gente com 10 anos de formado aqui. Então, criar o prazer com prazer. Não tem como criar prazer por algo sem ter prazer. Então, a minha maior dica, ela é extremamente carregada de um contexto filosófico, mas eu não acredito em coisas que você não veja sentido e eu acredito muito pouco em ver sentido em algo que você não tenha prazer. Então, não sei se eu consegui despertar as pessoas, mas no ambiente que nós estamos, dado ao tempo que todo mundo já investiu, as minhas dicas mais importantes seriam nesse sentido. Não force a barra. E na hora que você menos esperar, você vai estar entendendo um pouco mais de artigo, buscando informações, contextualizando. É artesanal, é a sua construção. Então, eu queria terminar deixando essa mensagem. Meu livro foi uma tentativa de ajudar as pessoas. Acho que foi um apelo, assim, a minha esposa, quando eu parei de escrever a segunda edição do livro de musculação e comecei a escrever esse, porque eu sabia que era um tiro curto, vamos dizer assim, estava tudo tão latente na minha cabeça que eu escrevi relativamente rápido.
ela brincava comigo, ela falou, só você mesmo, para parar para escrever sobre artigos científicos. Ela falava assim, as pessoas não vão querer saber disso. E eu escrevi muito mais para mim e para minha família do que para os outros. Com todo respeito aos outros, eu não podia ficar com esse conteúdo guardado. Eu me sinto muito honrado quando alguém... as pessoas têm dificuldade em falar mal, né? Por mais que eu adore que falem mal, que apontem problemas, óbvio que vai ter, as pessoas têm problema em falar mal. Porque para elas, falar mal soa como algo pessoal. E para mim, nunca sou. Então, eu recebi poucas críticas negativas, por mais que eu saiba que tenham várias. Mas as pessoas não se sentem à vontade. E eu recebi vários feedbacks de pessoas assim defendendo doutorado que pegaram o livro e encontraram ali uma forma de se sentir mais à vontade naquele conteúdo para iniciar uma discussão, entender de limitações. Então, esse ponto para mim é muito gratificante. Eu não tive interesse financeiro algum. O que eu investi no livro já se pagou. Coloquei numa leitura na livraria do psicólogo para eu não ter trabalho de fazer isso. Não me mobilizei para entregar em mais leituras, só do Pátio Savassi que tem, só a livraria do psicólogo que tem. Então, assim, eu não pretendi, até porque o apelo é muito pequeno. E não me arrependo de ter parado a construção do outro para escrever esse. Fez parte ali do meu momento e foi muito bom para mim. Então, as pessoas assim que não achem que o livro vai ser a coisa que, de repente, vai te fazer criar a paixão por entender de artigo. Se você não é curioso, se você vive numa perspectiva de reproduzir modelos, como o Bruno falou, às vezes pega um cara que está muito bem sucedido, óbvio que tem conhecimento ali. É um cara com uma prática muito grande, óbvio que tem conhecimento. Que isso, não dá para desprezar isso. Ele, em vários momentos, ele vai ter uma sustentabilidade menor, porque é a experiência dele com os alunos dele. E isso é uma opção. Eu só acho que as pessoas têm que ser declaradas e não têm que ser rotuladas por isso. Eu não tenho dúvida que o conhecimento científico, ele sendo bem sustentável e sólido, né, um conhecimento de qualidade, ele tem tudo para te fazer errar menos. Tem tudo para te fazer criar um modelo teórico na sua cabeça um pouco mais sólido, um pouco mais replicável. Mas eu não estou dizendo aqui que é a única forma de conhecimento. Então, não tente pegar o meu livro para que ele descrie em você curiosidade. Curiosidade tem que ser sua. Se você não tem curiosidade, eu, sinceramente, poucas vezes eu desestimulei alguém, mas eu falaria que você entraria muito mais numa aventura do que no investimento. Seria uma aventura. A máquina motriz de você desenvolver na leitura de artigo científico você tem curiosidade e essa curiosidade te motiva a responder pelos seus próprios pés. Se isso não for um fato, espera ser. Não é que desista, espera ser. Porque vai ter que ter paciência. E só tem paciência a coisa que é construída aos poucos. A caderneta de poupança. Não espera pegar, colocar R$5 e no mês que vem ter R$5.000 lá. Coloque R$5 e esquece dele. Vai ler um artigo até a hora que o saco encher e esquece dessa leitura. Esquece. O saco pode encher com 5 minutos. Não tem problema. Não tem problema. Eu estou com um exemplo aqui de progressão, a minha mãe e meu pai. Minha mãe está aqui na minha casa e hoje teve um recorde da minha mãe. Ela subiu 7 andares continuamente de escada. Há um mês atrás, minha mãe chegou aqui subindo 2 andares. 2. E ela subiu 7 com toda a análise que é necessária para isso. Minha mãe não foi exposta a ambiente, a estresse físico muito hostil, a grandes desafios em âmbito físico. Então, quer dizer, tem que ir criando. Eu fui criando nela um desafio, um prazer. É assim. Não se envolva de empreitadas em curto prazo, não. Então, eu falei demais, mas eu quis reforçar o tempo inteiro, Bruno, que
sem paixão não tem solução. Sem curiosidade não tem busca. Tem que ser É assim. isso mesmo. É isso mesmo. A galera às vezes acha que a gente. Muita gente, né? Às vezes fala assim, pô, o Brunão tá no doutorado. Mas, porra, eu não comecei no doutorado, né? Eu comecei sendo monitor. Então a gente É, vai realmente lendo um pouquinho, vai entendendo porra nenhuma. Eu lembro muito bem você falando isso aí. Eu lembro meu pai falava para mim e falava assim: eu detestava matemática. Aí meu pai falava assim: Bruno, estuda matemática. Mas você estuda até você gostar de matemática. Aí você não vai ter mais esse problema. Então é mais ou menos isso, né? Então, com a leitura e com a atividade física é do mesmo jeito, né? Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de musculação. Eu falo assim, o peso tá me desafiando ali, então eu vou fazer, eu vou agachar, porque aquilo ali é o desafio para mim. Então a gente sempre querer mais essa superação, não do que o outro, mas a superação da gente mesmo, né? Ser melhor do que nós, do que fomos ontem. Mas é isso. Muito obrigado, viu, Zé? Obrigado a todo mundo, moçada. Um grande abraço. Valeu. valeu, Bruno. Obrigado, sucesso aí. Um abraço a todo mundo aí que participou. Para nós. Tchau. Valeu.